Versículo 9, todos encontraram? Amém? E Manassés tanto fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, e que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei das Sírias, a quais prenderam Manassés entre os espias, amarraram com cadeias, levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor, o Deus, e se humilhou muito perante o Deus dos teus pais. Lê comigo o versículo 13. E lhe fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu sua súplica, e tornou-se trazer a Jerusalém ao seu reinado. Então conheceu Manassés o que o Senhor era Deus. Olha para o seu irmão e fala: sabia que tem sua situação que Deus vai fazer nós humilhar? Para nos dar vitória? Senta, pode sentar. Olha nessa palavra. E Deus foi ministrando no meu coração já tem uns dias. E eu quero entrar no pouco o rei Ezequias. O Ezequias, um homem maravilhoso, um homem que Deus tinha chamado, um homem que fez tudo diferente do pai dele, Acaz. Destruiu as florestas, tirou de dentro do templo, aonde que Deus tinha falado com o povo que ali estabeleceria o nome do Senhor. Ele arrancou tudo que o pai dele tinha feito. Ezequias começa a fazer um cenário novo. Ele começa a ser um avivador em Jerusalém, em Judá. Ele começa a avivar tudo aquilo que o pai dele tinha feito errado. E ele começa a limpar os altares. Ele começa a proclamar e começa a pegar e começa a falar, até que de repente o rei da Síria, Senaqueribe, um homem muito poderoso, começa a perturbar o rei Ezequias. E o Ezequias, ele só tem uma forma. Ele começa a clamar, ele começa a buscar, e Deus dá vitória para aqueles homens, de uma vitória tão assim, sem eles levantar a mão. O Senhor consumiu 180 mil de uma vez. E Ezequias via tudo que Deus tinha falado e tinha feito, ele fazia. Só que de repente, o Ezequias vem uma doença terrível nele, que todo mundo sabe. O profeta Isaías vai nele e fala: tu vai morrer. O mesmo profeta vai lá e fala: tu não vai morrer, vou dar mais 15 anos de vida. E nesse período de 15 anos de vida, Manassés, o filho dele, nasce. Manassés entra na história. Só que se passando os 15 anos, o rei Ezequias falece. E aí, pastora, quem entra no trono? Entra um menino pequeno, de uma idade de 12 anos, para governar um povo. Naquela época, o rei Ezequias, ele tinha grandes homens que andavam do lado dele. Homens que falavam: olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Miqueias, Isaías andava do lado dele, profetizando e falando: olha, não vai por aqui, vai por ali. E o rei Ezequias ouvia tudo que aqueles profetas falavam. E de repente o rei Ezequias falece. Entra no trono um menino de 12 anos. E com o passar do tempo, esse menino de 12 anos o pai dele falece, e ele começa a crescer. Quando chegou nos 22 anos, ele começa a reinar sobre todo o trono. E ele começa a trazer tudo que o avô dele, Acaz, tudo que o pai dele tinha tirado para fora. Esse menino Manassés começa a colocar aonde Deus tinha estabelecido e falado que aquela casa, Jerusalém, ia carregar o nome dele. Primeira coisa que ele faça, começa a adorar o sol, a lua. Ele começa a adorar e ele começa a ter pessoas que vai estar perto dele e começa a agradar feiticeiros, mentirosos, profetas, balaíns que começaram a rodear esse menino. E ele passou a tomar uma direção. Ei, cuidado com o profeta que você liga para o Brasil. Cuidado com quem bota na sua mão na sua cabeça. Cuidado com esses profetas que dizem que é profeta, que falou que Deus falou e Deus não falou nada. Cuidado com quem tu anda. E Deus está falando aqui hoje. Ai, vou ver se é de Deus. Se é de Deus, quando Deus fala no teu coração, Deus vai cumprir a palavra. Quando eu vi esse menino aqui na frente, ele estava aqui, ó, aqui na frente, eu abracei ele, esqueci o nome dele. Cadê ele? Esposa da, cadê ele? Que chegou essa semana de Valadares. Aí, meu filho, eu esqueci seu nome, fala.
Elias, eu abracei ele, eu falei: Elias, Deus falou lá em Valadares que tu ia entrar, que tu ia vir. Ei, o Deus que fala lá, Ele fala aqui. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai cumprir. Se não cumprir, é porque você saiu da linha. Mas sabe o que Deus é? Problema, missionário amado, que Deus é diferente que eu e você. Mata o trompe. Jesus fala: não, eu vou usar o trompe para abençoar. Mata fulano. Não vou matar. Faz isso. Aí, o problema é que Deus é diferente de mim e de você. Pastor Haroldo, lê lá em 1 Josué, capítulo 1, versículo 5 para mim. Tem uma promessa. Só que às vezes a promessa, ela nos causa dor. A promessa, ela nos faz chorar. A promessa, o que Deus fala, pastor? Olha o que Deus fala. E está debaixo da promessa. Escuta. Só que, Fabrício, as pessoas esquecem que esse nunca te abandonarei, nunca te esquecerei, está debaixo da promessa. Então, se você for fazer alguma coisa errada, sair da presença, Ele não vai te abandonar. Por quê, pastor? Ele está de olho, Ele só está te olhando. Ele falou: você não ouviu? Sabe o que Deus falou para Manassés? Você não ouviu o profeta, não. Segundo José Flávio, foi Manassés que mandou serrar o profeta Isaías. Foi ele quem mandou. Você não ouviu o profeta, não? Não, Manassés, não ouvi não. Senhor, não ouvi Manassés. Manassés, você não ouviu Miqueias, não? Não. Você não ouviu os homens bons que andavam com seu pai? Você não fez tudo certo? Não fiz. Ah, é, Manassés? Então, essa palavra que está escrita em 1 Josué, capítulo 5. Aonde você for, eu vou. Aonde tua mão botar, eu vou. Por onde tu ir, eu vou. Manassés, escuta. Eu tenho aliança com seu pai. Manassés, escuta. Ainda que você possa crescer, sair da minha presença, Manassés, eu vou te pegar de uma forma. Você não ouviu o profeta, você não ouviu sua mãe, você não ouviu seu pai, mas eu tenho meu jeito. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: Deus tem o jeito dele, Deus tem a maneira dele, Deus tem a forma dele. O problema, missionária Juliana, que nós não entendemos. É a forma dele, o jeito dele. Ah, mas Manassés foi para outro lado. Ah, Manassés começou a adorar Balaíns. A Bíblia diz que não teve, escuta, não teve nenhum outro rei que fez pecar uma nação, um povo. Escuta, Rominho, uma nação, pastor. Eu, pastora Sumara, não estou fazendo só vocês pecar quando eu erro. Eu estou fazendo um povo, uma nação. Manassés se fez, imagina a nação, presbítero, dos Estados Unidos. A Bíblia está dizendo que não teve outro rei que fizesse adorar outros. Escuta, a Bíblia está dizendo, quando a Bíblia fala, está dizendo que Manassés adorou muito mais deuses do que os deuses, escuta, do que o povo amorreu, Jebuseu. Eles adoraram filisteus. Esse povo não é nem comparado o tanto que Manassés fez o povo de Judá e Jerusalém adorar outros deuses. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer nessa noite, nessa manhã, perdão? A Bíblia diz que não teve outro rei que fez Jerusalém pecar, que fez Jerusalém errar, que fez Jerusalém padecer, que fez Jerusalém não olhar para Deus. Ele faz tudo ao contrário que o pai dele fez. O pai dele era um adorador. Ele nasceu na situação mais difícil da vida do pai dele. Era para ele estar cantando e adorando ao Senhor. Mas Manassés diz: não, deixa eu cair na bandagem, deixa eu dançar a lambada, deixa eu dançar o mundão, deixa eu dançar o lepo-lepo, deixa eu dançar o forró, deixa eu dançar as coisas ruins, deixa eu chamar a mulherada para o meu lado, deixa eu chamar a mulherada, deixa eu chamar os homens, deixa eu me prostituir, deixa eu fazer tudo errado. Depois, Senhor, eu chego perto de Ti. Depois, Senhor, eu te abraço. Depois, Senhor. Só que Manassés esquecia
dessa promessa que Deus não vai abandonar. Escuta, Deus não vai te abandonar, igreja. Deus não vai te deixar, não vai desamparar. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, filho. E às vezes a promessa, Sheilinha, ela dói. Às vezes a promessa dói. A promessa dói. E quando a gente vai no rumo da promessa, sabe o que eu lembrei, pastor? Em fevereiro, eu estava ajoelhado ali, e eu tinha me esquecido disso. E ontem, orando, buscando ao Senhor, eu falei: Deus, engraçado, o Senhor fala tantas coisas, e tem coisa que o Senhor não revela, tem coisa que o Senhor deixa. Alguém me falou: pastora, eu não vou na igreja da senhora, porque eu nunca vi Deus falar tanto naquele lugar. Eu nunca vi Deus revelar. Quando Deus não revela pessoalmente, Deus revela você colocando a mão na cabeça, os obreiros. Deus fala tanto naquele lugar. Por isso que o diabo tem raiva, pastora. E eu tenho medo, pastora. Até que o dia eu deixei esse medo e estou servindo a Deus com a senhora, porque eu tinha medo. Medo que Deus falasse, medo. Você não tem que ter medo quando Deus fala. Você tem que ter medo quando o diabo. Você tem que ter medo quando o diabo se levanta. Em outras palavras falando, pastora, maior que está conosco, você tem que botar ele para correr. Pastora, eu tenho medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que temer a Deus primeiro. O diabo vai correr de você quando você começar a fazer as vontades do Senhor. Pastora, eu disse que você não tem que ter medo na época. Você não tem que ter medo. Quando Deus fala é porque Ele ama. Deus só fala porque Ele ama. Aí, eu não lembrei. Aí quando foi ontem orando, em fevereiro, pastor Rony, eu nem falei para ele. Eu estava aqui nos 7 dias com o Senhor, aqueles dias, e Deus falou comigo e eu não prestei atenção mais uma vez. Por quê, pastora? Deus falou comigo assim: em fevereiro eles vão pedir o building. Eu estava nessa escada, pastor Haroldo, e não prestei atenção. Eu estou falando imagina você. E ontem ele me fez lembrar. Eu falei: Deus, o Senhor falou comigo. E eu lembrei a data. O Senhor falou comigo, eu não lembrei disso. Passou despercebido. Mas mesmo assim, Sumara, Ele é fiel. Mesmo assim, Sumara, eu vou com você. Mesmo assim, Sumara, eu estou contigo. Mesmo assim. Aí o que acontece, pastora, com Manassés? Manassés, um dia lindo, maravilhoso, acordou para adorar outros deuses. Chamou alguns homens que andavam com ele. Acordou e disse: vamos adorar hoje a lua. Melhor, pega meu filho. Vamos sacrificar meu filho. Jogar ele no fogo. A Bíblia diz que Manassés. Tem alguém que gosta de começar a ler sobre Manassés no capítulo 21, 2 Reis. Só que em Reis não mostra que Deus pegou ele de volta. Não mostra que Deus ressuscitou tudo na vida dele, deu tudo de volta para ele. Reis só mostra que ele foi um rei que fez tudo errado e que aprontou todas e que não teve o perdão. Não mostra. Mas estudando o livro, você vai entender que toda a continuação continua lá em Crônicas. Presta atenção. Ele acorda de manhã. O que nós vamos sacrificar? Não tem nada para sacrificar. Não tem nada para sacrificar. Ele vê os meninos dele, missionário Vanderlei, correndo. Ele fala: pega o menino. Vamos sacrificar o menino. Pega o menino e vamos sacrificar o menino. Mas rei, é seu filho. Não, mas nós vamos sacrificar hoje ao rei. Nós vamos sacrificar hoje aos demônios balaíns. Nós vamos sacrificar ele hoje. Rei, vai jogar o menino no fogo? Vai. Joga o menino no fogo, para que o menino venha a ser queimado. Só que nessa época, mas hoje, tem gente sacrificando família, sacrificando filho quando toma decisões reais. Tem gente sacrificando coisas que não é para sacrificar. Eu vou sacrificar meu corpo, porque eu tenho que mostrar meu corpo, então eu vou me sacrificar.
Ontem eu falei com uma moça, eu disse, olha, todos os demônios que você pensar. Ela disse, pastora, como que a senhora sabe? Eu disse, olha, foi feito o pacto. E ela disse, como, pastora? Eu vou te provar. E comecei a falar, é verdade, pastora. Ela teve um negócio lá. E ela foi falando, pastora, ela foi para a primeira do samba. E ela fez isso. E tudo que eu falei com essa moça, ela disse, é verdade, pastora. Ei, o que você tem sacrificado? O que você tem sacrificado? Existem sacrifícios que Deus vai receber. Só que existem sacrifícios que Deus está nem aí olhando. Por quê, pastora? É igual a pessoa, quer fazer jejum até meio-dia. Ele acorda 9 e quer entregar meio-dia. Poxa vida, toma vergonha na cara. Não tem jeito. Acorda 9 horas para poder 11, meio-dia. Meio-dia? Ah, pelo amor de Deus, camarada. Isso não é jejum nem aqui, nem em nenhum lugar nenhum. Cuidado com o que você sacrifica. Cuidado que você pega para sacrificar. Cuidado nessa manhã, Deus está avisando. Pensa, analisa. Ah, pastor, eu fiz um voto, Senhor. A Bíblia diz, não se apresse para fazer um voto que você não possa cumprir. Fez um voto? Cumpre. Falou que vai fazer? Cumpre. Disse que vai fazer? Cumpre. Só que Manassés pega o filho, não está nem aí, jogou para o fogo. Escuta. Manassés fez uma nação pecar. Um povo pecar. Um povo escolhido do Senhor. Hoje nós estamos errando. Por falta de conhecimento, de entender. De compreender as Escrituras. De entender o que Deus vem falando para nós. Manassés, do lado do pai dele, profetas, homens e mulheres de Deus, eu falo, camarada, quando quer errar, quando quer cair, quando está lá no mundão, a igreja sempre vai estar errada. Eu falei para o meu esposo, tem coisa que nós não vamos entrar mais. Por quê, pastora? Porque tem gente que pede, faz isso, pastora, fala aquilo, mas depois não assume que foi ele que fez. É culpa do pastor. Sabe o que José Flávio falou, pastor Haroldo? Que este homem, por mais terrível que ele foi, ele não colocou culpa em ninguém. Ele assumiu o erro dele. Ele não colocou culpa na filha, ele não colocou no filho. Ele disse, Senhor, foi eu que errei. Escuta, ele fez uma nação. E ele não disse, foi os profetas falsos, feiticeiros que estavam do meu lado. Ele não falou, presbítero Marlon. Ah, mas eu estou errando. Eu quero mudar de igreja porque não é meu lugar. Porque a pastora é isso, porque o pastor é isso. Você nunca entrou na igreja por causa de Deus. Você entrou por causa da pastora. Porque o dia que você entrar por causa de Deus, você fica até o dia que Deus voltar. Mas se você entrou por causa do homem, você nunca entrou por causa de Deus. Nunca entrou. Mentiroso. Você nunca entrou. Eu fui para a tua igreja, pastora, por causa da senhora. Ah, então você veio por causa de mim. Mas por causa dessa palavra, você não veio. Está prestando atenção, Aline? Por causa dessa palavra, você não vem. Porque o dia que você sair, é por causa de ciclano, você está precisando de uma reciclagem. E Deus está falando aqui nessa manhã, reciclagem. Ah, eu cansei, não é meu lugar, não sei o que mais. Por que você não fala isso com seu patrão? Por que você não fala isso com o teu patrão, amado? Pastor, hoje a senhora está nervosa. Tô não, porque Deus falou muito. Sexta-feira eu estava orando, e quanto mais eu orava, as minhas lágrimas desciam. E eu falei, Deus, como tu és lindo, tu és maravilhoso, mas tu és fiel. Aí um obreiro daqui, o menor da casa, ele falou assim, pastora, eu parei o carro no meio da rua. Deus mandou eu parar o carro no meio da rua, te mandar essa mensagem e te mandar essa canção. Eu falei, meu filho, tu não está entendendo, mas só vou glorificar, porque é Deus da tua vida. Escuta, Manassés assumiu a culpa. O problema é que hoje não tomei santa ceia foi por causa da pastora. Não tomei santa ceia por causa do pastor. Não tomei santa ceia. Não tomei santa ceia porque eu não consigo mais conviver. Não tomei santa ceia. Ah não, mas não. E você começa a colocar as culpas. Toma vergonha nessa cara sua. Assume o seu erro.
Todas as vezes que eu errei, eu assumi o meu erro. Fui de frente com ele. Manassés, ele assumiu o erro dele. Ele assumiu o erro dele. Eu fiz, não bota jeitinho não. Pastor, eu estou assim por causa de pastor. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de ciclano. Chega! Se eu me humilhar, sacrificar, escuta, eu errei, eu fiz, eu baguncei meu casamento, eu baguncei a minha família, eu pisei na bola. A igreja não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, o pastor não tem nada a ver com isso, é eu. Tenho 15 anos que sirvo a Deus. Quando eu servia em outra igreja, o pastor nunca precisou me chamar numa salinha. Isso, eu era nova convertida. E eu não botava culpa nem nada no meu ex-pastor. Você tem que assumir seus erros. Manassés estava dizendo aí, vamos entrar na parte que eu quero para mim estar finalizando. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe faz uma reunião. Fala, agora nós vamos invadir Judá, Jerusalém. Mas quem eu quero é Manassés. Aí o filho de Senaqueribe, Esdrão, entra na história. Ele fala, pai, eu vou buscar ele. A Bíblia diz que Esdrão vai com os homens, pega uma argola, algema nos pés e algema nos braços. Sabe o que Deus mostrou hoje? Que tem gente assim, com algemas que precisa ser quebrada. Tem gente assim que precisa ser quebrada. Pastora, nesse domingo? No domingo, algemas que estão prendendo. Aí a Bíblia vai dizendo que o filho do rei Senaqueribe pega Manassés. Vem cá, pastor. Quando colocava uma argola no nariz, era sinal de humilhação, que ia ser escravo, pastor. E tem gente sendo escravo do inimigo da alma dele, ele não está vendo. Está no nariz, mas não está vendo. A Bíblia diz, fica aí, pastor. Era colocado uma argola. E quando coloca a argola, tem gente usando argola, não sabe nada. No nariz. Escuta, o que é sinal de quê? Vem cá, pastor, segura aqui para mim. Não, você vai amarrar suas mãos. Segura. Solta a mão. Você sabe segurar a argola? Tira a boca, segura isso. Amarra aqui. Amarra aqui para mim, pastor. Cadê o pastor Fábio andar? Mas não aperta o menino também desse jeito, não é? Senão vocês matam ele, vai não andar. Escuta! Nós estamos indo hoje. Mas é muito sério o que eu quero dizer nessa noite. Nessa manhã, perdão. Tem gente que está assim. A Bíblia diz que Esdrão, vem, pastor, você é o filho de Senaqueribe, pegou o rei primeiro. E todos que estavam com ele. Só que o rei, ele levou marchando. Ele falou, você vai marchando. Tenta marchando. Eu quero. A Bíblia diz que foi marchando. Você não está marchando não, eu quero ser marchando. Marchando. Isso. Escuta. A Bíblia diz que ele foi marchando. Escuta. E ficou no calabouço. Escuta. A argola era sinal que o outro rei tinha pego. E agora ele ia se humilhar, ia trabalhar, ia ficar por conta do outro reinado. Escuta, o diabo tem colocado argola. Não estou falando argola do que coloca na boca, no brinco, não. Eu estou dizendo que o diabo tem feito com as nossas vidas. Ele tem feito isso, olha. Isso aqui, um cara que Deus tinha, ele reinou 55 anos sobre Jerusalém.
55 anos. Só que, calcula aí, 12 anos ele ficou preso. Quem é bom de matemática? 55 menos 12. Hã? 38? Você não faz isso não, que está filmando, hein? Senão o pessoal vai falar que nós não sabemos matemática. É 38? Hã? Não, esses meninos novos aí. Menino novo que... Eduardo. 43, obrigado. Alguém, gente, vocês estavam querendo que eu falo 38, que mico. Gente, eu ia pagar mico demais. Nossa. Volta aqui para mim estar finalizando. A Bíblia diz que o filho de Senaqueribe saiu com ele na frente, com Manassés, humilhado. Saiu pela cidade, ele foi marchando para a Babilônia. Com argola, eles dizendo, nós conseguimos. Invadimos tudo e vamos levar todo mundo agora. Sabe o que o inimigo está fazendo comigo e com você? Ele está invadindo o seu coração, invadindo a sua vida e te levando para lugar que Deus não quer que você vá. Ele está invadindo a sua vida, ele está invadindo a sua alma, ele está invadindo a sua casa, ele está invadindo os teus sonhos, os teus projetos e te levando para lugar que não foi Deus que marcou, só que Deus encontrou. A única maneira que Deus encontrou para segurar Manassés foi levando ele a uma prisão, um cativeiro. Será que Deus precisa usar maneiras? Ele perdeu 12 anos dentro de um calabouço. Tirou a argola? Ele perdeu 12 anos da vida dele. Eu não sei quanto tempo você está perdendo que não faz a vontade de Deus. Não tem para onde você correr. Não tem para onde você ir. Não tem. Manassés foi para uma cidade, para a Babilônia. Mas Deus ainda estava olhando para ele, dizendo: Manassés, eu usei profeta, eu usei pessoas amigas. Você ouviu? Feiticeiros, bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Eu usei pessoas. Pastora, mas ele não marcou. Segundo José Flávio, ele não matou, pastor, o profeta que foi cerrado aos pedaços, que foi Isaías, que andou com o pai dele. Matou. Pastora, mas ele não pisou tanto na bola que ele pegou o próprio filho e jogou no fogo, pastora. Ele fez isso tudo. Ele saiu fora da direção do Senhor. Ele perdeu 12 anos. Tem gente que está perdendo 10, 20. Tem gente que já perdeu a juventude toda e não entende que Deus está falando. Tem jovens que já perdeu a juventude todas, Aline, e não sabe o que está falando, o que está pensando. Tem jovens, Fernandinha. Tem jovens, pastor Edmar, que já perdeu, amiga, a juventude. Jovens, sejam fortes na sua juventude. Tem gente que já perdeu a caminhada daqui até lá com o Senhor, desgovernou. Tem gente que já saiu do caminho. Pastora, eu já tive uma família. Pastora, já fui casado. Pastora, mas meu problema é mulher. Pastora, minha mulher era até boa, meu marido era até bom, mas meu problema é homem. Pastora, eu tinha uma igreja até boa, mas eu não dava valor. Pastora, a senhora não entende. Eu entendo, meu filho, que Deus ainda tem plano para você. Deus ainda tem plano nessa manhã para a sua vida. Deus ainda está lá em 1 Josué 5. Deus ainda tem plano, Vitor, para a sua vida. Deus ainda tem plano para a sua vida. Deus ainda tem plano. Deus ainda tem plano. Por mais que você saia da tua presença, Deus ainda está com a mão dele estendida, usando de misericórdia. Ah, pastora, mas eu vejo fulano que está com a vida tão errada, pastora, e nada acontece. Amados, olha para a sua vida. Assume você. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo é errado.
Se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor nos confrontar todos os dias, a gente ir beber todo dia. Amados, todos os dias eu tenho que beber da água, todos os dias eu tenho que falar com Deus, todos os dias eu tenho que ter meu tempo de devocional, todos os dias. Pastora, a senhora é mãe, a senhora é empresária, a senhora é pastora. Sou, mas se eu não fizer meu tempo, meu momento com Deus, as coisas desse mundo vão me corromper. As coisas desse mundo, as batidas desse mundo, as pegadas desse mundo, a violência desse mundo, a tentação desse mundo é muito. A Bíblia diz que quem está sujo se suje mais, mas quem está limpo se limpe mais. A Bíblia diz que é tempo de nós se humilharmos, descer na presença deles. Hildo, não tem outro caminho. Quanto mais você vai ficar pordiando, Caio, quanto mais tempo, é porque eu estou de olho em vocês aí, quanto mais tempo, olha, porque quando está conversando, a pastora fala assim, ó, aí a pastora já faz entender que eu estou vendo, entendeu? Para entender. Escuta, quanto tempo mais você vai perder? Só que Deus quer, meu filho, Ele quer um tempo novo em sua vida. Só que Deus quer, meu filho, quem já pisou no Santo dos Santos, quem já tocou, quem já cantou, liga esse negócio aqui, quem já tocou, quem já glorificou, quem já esteve na presença, escuta, não tem como o inimigo tirar, está aí dentro de você, não tem como. Deus falou lá em casa, para mim, se levanta, é um tempo novo que eu quero na tua vida. Sabe que um tempo novo, meu filho, um tempo novo, vai, aquilo que o diabo quer roubar de você, aquilo que ele, cadê um pastor aqui, homem, para abraçar ele para mim? Toca, meu filho, toca, porque eu conheço Deus que fala comigo. Eu não sou profeta nessa terra, eu não sou profeta quando fala comigo. Eu sei quem fala comigo, é Deus fiel. Escuta, para de se esconder, deixa Deus fazer na sua vida, larga de ser teimoso, deixa Deus fazer na sua vida, deixa Ele trabalhar nesse caráter seu. Pastor, eu sou imundícia, eu sou imprestável, mas eu ainda te alcanço. Para de botar defeito em você, Dinha, para de botar defeito, você é o que Deus projetou que você vai ser. Para de inventar coisa onde não tem. Assume seu erro hoje, pode continuar tocando, menino, assume seu erro, toca pro diabo ouvir, toca, meu filho, toca pro diabo ouvir, que ele queria tomar o teu sonho, a tua família, mas Deus chegou primeiro. Remanagashai, Remanagatumianda Labashai, Repacalabashi, Repacalamadabashai, Repalamadabashiri Malabashai, Repacalabashiri Andalabashai. Toca, não deixa, Valéria, chega, ainda que está distante, hoje Deus está dizendo, volta para os meus braços. Reponobashai, Rapalabashai. Quando o inimigo acha que você está perdendo, é porque você está ganhando. Quando o inimigo achou, dá água, minha garganta. Quando o inimigo, pastor Evanice, achou que Manassés estava perdendo. Manassés, obrigado, pastor, fica aí. Pega a sua Bíblia aí, pastor, pega a minha Bíblia lá. Pode tocar, menino. Pega lá, missionária. Obrigado, missionária. Olha o versículo 13, anota. Quando o inimigo achar que você está perdendo, pastor José, quando o inimigo achar que tu está perdendo, quando ele achar a Milena que está tudo perdido, quando ele achar a Rosilene que está perdido, quando ele achar, levanta, porque hoje Deus está te dando substância que você vai precisar.
Deus está dizendo: caminha mais uma légua. Essa diversidade que veio para te matar, para te afligir, eu vi aquele telefonema, e eu vou entrar com providência. Descansa, filha. Escuta, olha para mim. Olha para mim. Ele é Deus dos órfãos. Ele é Deus que socorre a viúva. Ele é Deus que socorre. Para nós finalizar, alguém falou para mim: eu não consigo ver a senhora sem movimentar. A sua movimentação me traz uma alegria. A senhora correndo, isso vai ficar registrado na minha vida. Tem uma canção que a missionária Juliana cantava para mim. E quando ela cantava essa canção, junto com outra menina que eu esqueci o nome, se eu não me engano é Toma Tua Vida, é isso, missionária Juliana? E quando ela cantava aquelas canções para mim, eu falo para mim, mas para a igreja, ela cantava: toma minha vida, ó Senhor, faz de mim um instrumento de louvor. E eu não sabia o que ele estava querendo, mas essa canção fala comigo até hoje. Manassés teve que voltar às suas velhas práticas. A Bíblia diz, para nós finalizar, versículo 13: e lhe fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou trazer a Jerusalém o seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Levanta, igreja. Automaticamente ele conheceu. Automaticamente. Pode continuar tocando aí, teclado. Enquanto você toca, a virtude de Deus vem sobre a sua vida. Enquanto você toca, os grilhões estão sendo quebrados na sua casa. Enquanto você toca, Deus está restaurando. Enquanto você toca, Deus está chegando mais perto de ti. Enquanto você toca, a graça dele te acompanha. Enquanto você toca, Manassés se orou e suplicou. A Bíblia diz que Deus trouxe a ele a Jerusalém. Voltou o trono para ele, Rodrigo. Tudo que ele tinha perdido, a Bíblia diz que Deus deu tudo de volta. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi lá, começou a arrancar todos do altar, começou a limpar dentro do templo, aonde Deus tinha falado que a palavra dele, que o nome dele ia ser glorificado. Manassés se arranca tudo que ele tinha feito. Sabe o que Deus está fazendo, falando hoje? É tempo de você voltar, se humilhar na presença dele. Se humilhar na presença dele, para ele fazer tudo novo na sua vida. É tempo de você se humilhar. Manassés fez uma súplica. E outra coisa, o que mais me chama a atenção, ele assumiu a culpa dele. Senhor, eu que errei, não foi o povo. Senhor, eu que vacilei, não foi uma nação, foi eu. Então eu vou pagar o pato. Não. Eu errei mesmo. Eu fiz tudo que era errado. Eu vacilei. Eu escrevi algo aqui. Presta bem atenção. Um ditado turco que fala bem assim: Deus nos ama demais para desistir de nós. Ele nos persegue até mesmo no lugar dos nossos pecados, das nossas culpas, e Ele investe para nós voltarmos. O que Deus tem é pés de lãs, mãos de arco. Podemos não ouvir Ele se aproximar de nós, porém quando as suas mãos se movem,
É impossível de nós não conhecermos delas. E outro lado da promessa é a garantia que Ele não vai nos abandonar. Ele nos persegue, Ele nos aborrece, Ele nos incomoda, Ele nos importuna, Ele nos provoca até que nós cedemos, pastor Dimar. Ele nos provoca, Ele mexe comigo até que você ceda para estar na presença dEle. Tem hora que a pastora Sumara te persegue para você voltar para a presença. Tem hora que a pastora Sumara te liga. Tem gente que eu sei que sentou no meu escritório pela primeira vez, eu digo, não vai voltar mais. Não quer ouvir pastor, não quer ouvir pastora, não vai voltar mais. Eu sei, amado. Por isso que eu entendia tudo quando Deus falava comigo. Tu está numa escola, tu não tem professor, mas eu vou te ensinar. Tu está na escola, eu sei quando o camarada está mentindo, quando o camarada não está. Eu sei quando ele quer Deus, quando ele não quer. Aí eu com o meu coração de mãe, eu vou pelo meu jeito. Eu vou devagar. Se fosse eu, Deus, mata logo. Mata Manassés, ele matou Isaías, o grande profeta que eu quero conhecer, nas ruas de ouro. Mas Deus fala, não vou matar Manassés. Eu vou poupar Manassés. Eu vou perseguir ele. Eu vou atrás dele. Eu vou agarrar ele. Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo, mas eu vou atrás de Manassés. Ninguém está entendendo, mas eu vou atrás. Ninguém está entendendo, mas vou aborrecer ele. É igual o pastor Dimar quando vai fazer as cruzadas dele. Vai nas casas. Ninguém entende. Eu falo, pastor, mas Jesus, enquanto você quer matar, Deus quer dar vida. Deus está te chamando hoje. Volta. Se humilha. Eu bebi uns 20 remédios de ontem para hoje. Para mim tá boa. Falei, deixa eu pregar hoje, me ajuda. Não dormi nada à noite. Pensando, sonhando, falando com Deus. Falei, Steph, eram umas 8 horas. Traz o remédio para mim. Cai que eu vou botar nesse na garganta, vai ficar tudo bom. Você está chorando, mas a fidelidade dele vai estar do teu lado. Está ruim, não é? Mas a fidelidade dele. Você está saindo, ele está te aborrecendo. Você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Ah, na prisão então que eu encontrei um jeito. Teve uma época na minha vida que eu não queria isso aqui que vocês estão vendo. Igreja, eu não queria. Pastor Rony sabe disso. E eu fugia de Deus. Todo profeta que me via falava a mesma coisa. E eu falava com Deus, não queria. Foram os 3 anos pior da minha vida. Minha casa bem, meu marido, eu quero dizer, meus filhos bem. E eu chorava dia e noite que meu travesseiro encharcava. E eu falava, Deus, eu não entendo. Mas Ele queria me chamar, Martim. E eu dizia não para Ele. Ele falava, estou botando um povo na sua mão. Eu falava, não quero, deixa eu do jeito que estou. Estou botando um povo na sua mão. Quando o profeta entregava na igreja, eu fazia pirraça. Quem lembra? Eu fazendo pirraça. Juliana, você lembra? Pastor Evanice, acho que viu? Eu deitava assim. Quando vocês viam que eu estava fazendo assim, é porque eu não queria a igreja. Eu não queria, irmão Jonathan. Eu não queria a igreja. Deus falou, eu já usei profeta, Sumara. Você não quis? Eu já usei alguém que está do seu lado. Usei até seu pai para falar com você. Meu pai de sangue. Você não quer? Não. Então tá bom, Sumara. Eu vou mexer um terremoto. Um terremoto vai te pegar, Sumara. E você vai fazer assim para mim. Quando é que o dia 31 de dezembro, há 9 anos atrás, eu levantei a mão para o céu, lá no monte, e falei para Deus, tá bom, Deus. Tá bom, Deus. Tá bom, Deus. Eu vou lá. Eu vou falar. Tá bom, Deus. Eu vou fazer a tua vontade. Amados, em janeiro e fevereiro, meu choro todo acabou. Choro, lógico. Mas eu quero dizer dessa situação. Eu quero te perguntar nessa manhã. Tem alguém aqui que quer voltar para a presença do Senhor? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Nós vamos acabar no horário. Dá meio-dia agora. Eu quero acabar no horário para você. Tem um lanche maravilhoso. Tem um café maravilhoso.
Mas eu quero aqui, daí pastor, os pedidos, vai colocando aqui para mim, que eu tenho que apresentar uma família. Orar por alguns pastores que não estão hoje, estão enfermos, que não vieram, alguns obreiros que me avisaram, glória a Deus, porque me avisou para o pastor Fábio. Deus possa estar indo lá com eles nessa enfermidade, em nome de Jesus. Escuta, tem alguém aqui que quer voltar para a presença dele? Tem alguém aqui que quer vir na presença dele? Você não está humilhando na presença de pastora Sumara nada. Você vai fazer igual eu. Eu fui no monte, era de tarde. Falei, tá bom. Levantei a mão e disse, tá bom. Eu vou fazer a sua vontade, porque eu não quero mais chorar. Falei, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não preciso usar mais profeta para falar comigo. Tá bom. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para a presença dele. Tem alguém aqui hoje que quer sair do caminho que está. Jovem, tem alguém aqui hoje que quer estar na presença dele. Tem alguém aqui. Não estou oferecendo carro, casa, mansão, nada disso. Eu estou oferecendo uma vida com Deus, uma história com Deus, andar com Ele, fazer a vontade dEle. Tem alguém aqui nessa noite? Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi pregada. Entendi muito bem o que o Senhor quer dizer conosco. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Toma, Pai, cada vida que entrou aqui nesse lugar. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos dele. Agora eu quero orar pelo povo que quer se humilhar na presença dele e sai do seu lugar. Tem alguém aí que quer se humilhar na presença dele? Eu sou a primeira. Tem alguém que quer se humilhar? Tem alguém que quer se dobrar diante da presença dele? Tem alguém que quer se dobrar diante dele? Não é dobrar, dizer Jesus, eu me dobro.